Vocês estão felizes? Rapaz, eu sei que vocês podem estar felizes, mas o inimigo hoje ele não está nem um pouco feliz. Véi, eu tenho passado por algumas coisas assim que eu vejo que o inimigo ele não está nem um pouco feliz com tudo que tem acontecido. E isso não parte de mim, mas é daquilo que Deus tem feito, não somente sobre mim, mas também sobre a nossa igreja, sabe? E eu vejo que cada vez mais tudo aquilo que Deus colocou ao nosso coração, a nossa igreja, como propósito de crescer o evangelho aqui no sertão, tem acontecido já, e o inimigo está muito furioso, muito furioso. Como o Flávio falou, recém-casado, não sei, 15 dias aí, não sei se tem isso tudo ainda, mas já tenho provado e visto um pouco daquilo que Deus tem feito em minha vida e daquilo que o inimigo não está feliz porque Deus já tem feito. E hoje é um dia que eu queria falar um pouco sobre obediência. É algo que está junto com aquilo que a nossa igreja tem pregado para esse ano de 2025, que é um ano de obras maiores, e não existe obra maior sem obediência. E o meu casamento em si foi uma obra de obediência minha, porque Deus ele tinha colocado uma promessa em minha vida, de que eu e Sabrina iríamos casar, e a gente tomou posse disso, e o inimigo não ficou nem um pouco feliz. Muitas coisas erradas aconteceram. A gente casou no sábado, dia 18, no dia 19 viajamos para levar uns amigos nossos em Recife, e a nossa ideia era de dormir em algum hotel em Recife. Chegou lá, nenhum hotel da cidade tinha uma vaga de hotel, nem que fosse um quarto de solteiro, nada. Eu fiquei, meu Deus, como pode uma capital de um estado não ter um hotel para você dormir? E aquilo querendo balançar, sabe, o nosso pensamento, a nossa felicidade, de tudo aquilo que Deus tinha feito. E Sabrina nem sabe, mas eu orei em silêncio ali, eu dirigindo o carro 4 horas da manhã, eu morrendo de sono, a gente voltando de Recife, dirigindo a 60, 80 km por hora, porque é perigoso. E aí eu disse, Deus, que o Senhor nos dê um quarto para a gente dormir hoje, porque já estava muito cansado. A minha ideia era de que, se não conseguisse naquele hotel que a gente tinha buscado em Vitória de Santo Antão, que dá mais ou menos 30, 40 km de Recife, eu ia dormir no carro, ia descansar um pouco para poder viajar de volta para a Serra. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Na nossa viagem que a gente ganhou de lua de mel, chegando em Garanhuns, o carro quebrou, e eu fiquei, meu Deus, como pode tanta coisa dando errado de uma vez? E você vê que Deus já está fortalecendo nós. Em obediência, o inimigo está furioso, porque Deus ele ama casamento. Não é à toa que a Bíblia ela começa falando de Jesus, ela vai terminar falando de Jesus. Ela vai terminar com o casamento de Cristo voltando para buscar a sua noiva. E o casamento eu vejo como uma obediência nossa e da ordenança daquilo que Deus colocou para nós, sabe? Para cada um de nós que somos cristãos. Eu queria ler Romanos 12, versículo 1 e 2. Esperar um pouco ali a mídia colocar o versículo. Que diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Imagine, aqui no texto vai falar sobre não se amoldar ao padrão do mundo. Se não, qualquer pessoa aqui que tem Instagram vai ver que muitas pessoas não cristãs, elas estão vivendo uma vida promíscua, uma vida apenas procurando fama, procurando dinheiro, procurando se relacionar com pessoas para poder se aparecer. E é engraçado porque
a gente tem esse tema de ano de obras maiores, e eu fiquei pensando, meu Deus, a gente tem falado tanto em obras maiores, mas para que essas obras aconteçam, o que a gente precisa fazer? O que eu, como cristão, eu, como uma pessoa que estou levando a palavra de Deus para outros jovens, preciso pregar? E aí, Deus me deu esse tema de obediência. E sempre que eu recebo algo do Espírito Santo, algo de Deus, eu coloco o meu coração acima daquilo que Deus já comunicou. Por quê? Porque eu fico, meu Deus, será se é isso mesmo? Será se não é algo da minha cabeça? Eu acho que eu estou imaginando coisa. Não, o Espírito Santo não falou isso. Não é isso que Ele quer comunicar. Só que, engraçado que hoje, a gente recebeu uma pessoa lá em casa e eu entrei no quarto e o Espírito Santo disse assim, pergunta a ela algo sobre pregação, um tema. E eu entendi que o Espírito Santo estava dizendo, isso é só confirmação. E aí eu perguntei, né? Essa pessoa não quis falar nem nada, por vergonha, não sei. Mas enfim, e eu já sabia que o Espírito Santo estava comunicando isso ao coração dela também. E aí acabou que eu de boa ali, a gente almoçou, aí ela e Sabrina ficou sentada lá no sofá, e eu deitei no chão, de boa, mexendo no celular. Daqui a pouco eu só escuto, que obedecer é isso, obedecer é aquilo, não sei o que. Eu só abri um sorrisinho assim, eu disse, tá vendo aí? Que o tema que eu escolhi para a mensagem era aquilo que ela queria falar. Só que ela tinha vergonha, mas isso não é algo para eu me aparecer para ela ou algo do tipo. Era só uma confirmação do que eu ouvi do Espírito Santo. E aí, quando o Espírito Santo ele veio me ministrar isso, eu fiquei pensando quantas vezes eu não já tentei fazer algo com as minhas próprias mãos e dizer assim, Deus, eu sou capaz de fazer isso. Deus, eu sei que eu posso fazer sozinho, eu não preciso de você, eu sou suficiente para poder fazer isso. E aí quando eu vou lá e faço tal coisa, o Espírito Santo vai e me quebra todinho. Por quê? Porque dá errado. E ele diz, está vendo aí? Que você, sem mim, você não conseguiria. Mas não deu errado porque ele não queria. Deu errado porque eu deixei o meu ego subir e querer fazer com as minhas próprias mãos. Mas aí, muitas das vezes você se volta para Deus e diz, Deus, eu te peço perdão. Deus, me desculpa por ter errado, por mais uma vez errar contigo. E Ele me perdoa. E aí acaba que aquilo que Ele já tinha colocado, a gente vai lá e faz junto. Que o Espírito Santo ele anda colado com nós. E aí o tema da nossa mensagem de hoje é obediência, um chamado à transformação interior. A obediência, ela tem que partir do nosso interior. Se a gente parar para pensar e dizer assim, como eu posso obedecer a Deus partindo do meu homem interior? Se eu abrir mão dos meus desejos, abrir mão do meu conforto, abrir mão daquilo tudo que me faz bem. Não é à toa que Cristo, na maior parte dos evangelhos vai falar, Cristo fala para a gente negar a si mesmo, pegar a nossa cruz e carregar. O primeiro ponto que eu queria trazer, são 3 pontos dessa mensagem, é a renovação interna. A base da obediência pessoal, ela vai partir do nosso coração e da nossa mente. Quando Deus fala ao coração de qualquer um que está aqui, muitas das vezes a gente vai pensar, Deus, mas eu quero ser bem sucedido. Deus, mas eu quero me relacionar, eu quero se casar. Só que muitas das vezes a gente vai pensar, quantas pessoas na Bíblia morreram sem casar? Quantas pessoas na Bíblia morreram da pior forma possível? A gente vai ver o exemplo dos discípulos que foram mortos cerrados, crucificados, enterrados de cabeça para baixo. João foi preso. E aí, como que eu posso olhar para mim e me colocar como algo santo, glorioso, que não pode sofrer? E aí que a gente começa a pensar, meu Deus, será se eu estou agindo de forma correta? Será se não existe algo que eu devo transformar, que eu devo modificar dentro de mim, para que o teu propósito venha a ocorrer aqui na terra? E aí que a gente parte em Romanos 12, onde Paulo, ele exorta os crentes ali
E ele fala para a gente oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quantas pessoas nós não conhecemos que se relaciona com 3, 5 pessoas na semana? E você olha para aquilo e fica, meu Deus, que coisa. A pessoa não tem prazer no próprio corpo. Sabe, o prazer carnal dela toma conta até daquilo que ela tem de melhor, que é a própria vida dela. Ela dá a vida dela a outras pessoas, ela dá a vida dela a outros homens que ela nem conhece, ou ele a uma mulher que ele não conhece. Às vezes está numa festa, conhece a pessoa, aí já vão para casa, já vão para, sei lá, para dentro de um carro, para um motel, enfim. E as pessoas não têm prazer em se cuidar, em zelar por aquilo que é templo do Senhor. Mas a gente vai entender que muitas das coisas não está ao nosso alcance. Não está ao nosso alcance chegar e dizer, Deus, eu sei que isso é doloroso, eu sei que essa pessoa deveria mudar. Por mais que às vezes a gente possa até pregar a palavra para ela, às vezes a cabeça dela, a mentalidade e o coração dela não vai mudar, porque aquilo é prazeroso e ela não quer mudar, ela não quer ter um tempo onde ela vai ficar sozinha, onde ela vai ter prazer em se relacionar com Deus, onde ela vai poder passar, sei lá, 5, 6 anos ou 2 anos namorando para poder casar e poder ter relações. E aí você começa a pensar, as pessoas hoje em dia estão se amoldando ao padrão do mundo. E aí Paulo ele fala, não se conformem com os padrões deste mundo, mas se transformarem pela renovação da mente. Essa transformação implica uma mudança de perspectiva, em vez de seguir o fluxo das tendências culturais e das pressões sociais. Eu não sei vocês, mas quando eu estudava ensino médio, eu queria parecer com aquela galerinha que era desenrolada na escola, porque muitas das vezes eu me sentia ali sozinho, porque eu não estava no grupinho daquelas pessoas. E aí eu ficava, meu Deus, o que é que eu preciso fazer para ser parecido e para eles me aceitarem naquele grupo? E aí precisava de quê? Ir para a festa. Vamos para a festa. É beber? Vamos beber. Isso não é só comigo. Eu não sei hoje como é ensino médio nas escolas, mas eu sei que no meu tempo a maioria das pessoas viviam assim. Às vezes, se você chegasse e dissesse assim, eu sou crente, o povo já começava a tirar onda. O povo já dizia, o crente. Se você falasse algo errado, já ficava tirando onda. Tu não disse que era crente, tu não era isso. Só que, muitas das vezes, a gente tem que entender que quem pode nos julgar é Deus. Não existe aqui nesse lugar ninguém melhor que ninguém. Todos nós somos iguais. Todos nós somos pecadores. Eu sou mais pecador que vocês. E isso Paulo vai falar em todas as cartas dele, ele vai sempre reafirmar e dizer, eu sou o pior dos pecadores. Paulo sempre dizia, eu sou o pior dos pecadores. E aí você vai ver a vida de Paulo. Paulo era um cara que perseguia os cristãos. Paulo era um cara que matava as pessoas e não tinha nem pena. Ele tinha prazer em fazer isso. E Cristo encontra Paulo de uma forma que ninguém imagina. Paulo fica cego durante 3 dias. Depois disso, Paulo se torna um dos maiores escritores que nós temos na Bíblia. E aí, como é que eu posso olhar para isso e dizer, mas isso só aconteceu naquele tempo? Não, o Deus daquele tempo é o mesmo Deus de hoje. O Espírito Santo daquele tempo é o mesmo de hoje. E aí, a gente tem que entender uma coisa, que o cristão ele é convidado a buscar a vontade de Deus, permitindo de que a palavra de Deus seja a sua base, seja o seu ensinamento. E aí eu fico pensando, quantas vezes nós, cristãos, deixamos, às vezes, de ser nós mesmos nos nossos ambientes de escola, de trabalho, por medo, por julgamento. Eu não vou evangelizar aqui porque eu acho que eles vão falar mal de mim. Eu não vou falar de Deus porque vão dizer que eu estou sendo chato, isso e aquilo. Que seja chato. Mas você tem que entender uma coisa, que Cristo ele manda a gente pregar a palavra para toda criatura. Cristo ele não manda a gente pregar a palavra só para os que vêm para a igreja. E uma coisa que eu martelo muito na minha cabeça é que se Deus voltasse hoje, as pessoas que estão próximas a mim, elas iriam para o céu?
As pessoas que estão no seu ambiente de trabalho, elas vão para o céu. E aí eu lhe pergunto, será se a culpa delas não irem é apenas por elas não escolherem ou por você não pregar o evangelho para elas? E aí, quando Paulo fala para a gente não se amoldar aos padrões desse mundo, ele está falando isso. Ei, haja diferente daquelas pessoas. Haja diferente daquelas pessoas que estão ali na fofoca. Haja diferente daquelas pessoas que estão, sei lá, furando fila, que estão sendo corruptos no seu trabalho, estão roubando, estão mentindo, estão assinando um papel que não deveria, estão escrevendo coisas que não deveriam. E aí Paulo fala, você tem que agir assim como Deus quer que você haja. E aí ele diz assim, a renovação da mente e do coração. Meus irmãos, Paulo se dirige a nós como irmãos. E aí ele ressalta o quê? A união e a comunidade que existe entre os seguidores de Cristo. Ele fala o seguinte, que esse apelo de renovação é coletiva, para que todos nós possamos mudar a nossa mente coletivamente. Mas ele diz o seguinte, que a renovação ela é pessoal. Porque se a gente pegar aqui, sei lá, 50 pessoas que tem no culto hoje e renovar a mente de cada um e dizer assim, nós agora, a partir de hoje, vamos agir como a Bíblia diz que é para nós agir. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai parar de pecar, porque não tem como. Nossa natureza é pecaminosa. E aí a gente vai dizer o seguinte, cada um vai ter que saber onde é o seu defeito. Cada um vai ter que olhar para aquela mazela que tem dentro de você e vai dizer, Deus, isso que eu tenho aqui, eu sei que ela é difícil de tratar, mas em tua mão eu coloco ela, porque sem você eu não consigo fazer nada. E aí a gente vai partir para a questão do sacrifício, né? Que ele fala que nós devemos apresentar o corpo como sacrifício vivo, que significa viver de maneira consagrada a Deus. Algumas pessoas, não é o exemplo de vocês, claro, acham que viver uma vida com Deus é apenas na quarta, no domingo e aqui na nossa igreja, no sábado e na quinta que tem célula. Muito pelo contrário. Eu digo direto no discipulado, igreja é muito mais um tempo de mesa bem feito do que um culto assim. Por quê? No tempo de mesa, se a gente for parar para pensar, no tempo de Cristo não existiam essas quatro paredes. No tempo de Cristo, eles se reuniam na praça, se reuniam debaixo de um pé de pau, numa árvore. E aí Cristo fala o seguinte, que nós devemos andar em comunhão. Certo que aqui é um lugar onde viemos adorar a Deus, mas quando saímos daqui é que nós mostramos aquilo que somos. Se você vai ser um filho de Deus, você vai ser apenas uma pessoa que vem frequentar um culto domingo e quarta-feira. E aí Paulo ele fala que devemos fazer sacrifício, devemos oferecer sacrifício, e não apenas uma entrega, mas uma entrega transformada pela santidade e refletindo o caráter de Deus e agradável que Ele é em nossas vidas. Eu não sei vocês, mas uma das frases que mais me deixam feliz é quando alguém chega para mim, velho, tu resplandece Jesus. Cara, isso é muito bom de você ouvir. Sabe por quê? Porque você tem sido exemplo para aquela pessoa. Você tem sido exemplo naquele lugar onde você frequenta. Para alguns pode ser algo normal, pode ser algo comum, mas para mim isso é uma frase que me motiva a buscar mais, que me motiva a se relacionar mais, que me motiva a ser obediente. Quando falamos em obediência, o nosso segundo ponto, a gente vai falar sobre o Espírito Santo como agente transformador. Quem aqui da nossa igreja, claro, estava no seminário do Espírito Santo? Muitas pessoas. Quem aqui antes do seminário não tinha tido nenhum contato com o Espírito Santo? Não sabia nem o que era? Tá, tem André. Graças a Deus tem muita gente. Mas assim, e aí, o que é engraçado da gente ver?
que o Espírito Santo ele transforma as pessoas. Eu fui para Florianópolis, lá a gente, graças a Deus, é muito movido, incentivado a se mover nos dons do Espírito Santo, e a gente já, graças a Deus, pelo menos eu, Flávio, Luiz, que era daqui, foi para lá de novo, nós já tínhamos essa intencionalidade em caminhar e se mover nos dons. E aí, quando teve o seminário do Espírito Santo, no primeiro dia eu fiquei muito feliz, porque eu comecei a observar aquilo como uma resposta de oração daquilo que Deus já tinha falado a mim, de que a nossa igreja ia se mover nesse ambiente. Eu até contei a Anne, eu disse assim: Anne, quando eu voltei de Florianópolis, eu sentei numa cadeira, num culto, não foi nem no primeiro culto, foi no outro culto do domingo. Eu sentei numa cadeira ali atrás e eu senti o Espírito Santo dizendo assim: ei, vai entregar uma palavra profética para alguém. E eu, nessa hora, foi um momento que eu fiquei em cima do muro. Eu dizia: eu vou desobedecer a Deus ou vou desobedecer a minha liderança? E aí eu fiquei nesse embate assim, disse: meu Deus, e agora? O que é que eu faço? E aí eu orei a Deus: me perdoe, mas a minha igreja hoje, ela não se move nisso. Eu não irei fazer isso. Me perdoe. E aquilo me doía. Toda vez que eu estava sentado, eu estava servindo, e o Espírito Santo me entregava uma palavra, e eu dizia: eu não vou. Por quê? Porque a gente não tinha a liberdade de chegar e entregar uma palavra a alguém. Quando foi no seminário do Espírito Santo, que eu fiquei até sentado, começou a acontecer tudo o que aconteceu, quem estava no seminário viu, e eu sentado assim, eu só sabia rir, porque eu fiquei pensando: meu Deus, como pode em menos de um ano tudo mudar da água para o vinho, onde uma igreja que não se movia pelos dons do Espírito Santo, a partir de agora tem gente que nem acreditava, estava entregando palavra profética. E eu sentado feliz, eu fiquei preso na minha cadeira, eu não saí para entregar a palavra no começo. E foi aí que o Espírito Santo chegou para mim e disse: ei, vai, esse é o momento que você estava esperando. E eu saí, eu procurei principalmente a juventude da igreja para orar por eles. E quando foi no final, assim, quase acabando, e eu ficava dizendo: meu Deus, será se isso é real? É você mesmo ou é algo do meu coração? E aí o Espírito Santo olha para mim e diz assim: ei, vai entregar uma palavra à líder do movimento, à líder da Zoe. Aí eu, pronto, aí, meu Deus, e agora? Eu não sei, algumas pessoas vão lembrar, mas outras não. A igreja estava dividida aqui no meio, porque tiraram as cadeiras. E eu simplesmente, quando o Espírito Santo mandou eu fazer isso, eu parei. Eu fiquei parado. Eu dizia: eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu fiquei com medo de ser uma palavra errada, de não ser a palavra correta. Mas eu comecei a colocar o meu coração acima daquilo do que o Espírito Santo estava querendo fazer. E aí eu fiquei parado um bom tempo assim. Era como se tudo estivesse andando em câmera lenta. E o Espírito Santo: ei, eu estou esperando. E aí eu cheguei. A gente que voltou de Floripa, os meninos do Ministério de Oração estão aprendendo agora. Nós, homens, não encostamos em mulheres para orar. Se você for orar, a gente ora à distância, perto, só falando. E eu fiz isso, fui orar pela pessoa. Eu ajoelhei perto dela, ela estava encolhida assim, como se estivesse com medo da presença, sabe? Ou se não estava muito boa a presença, que ela estava abraçada com a força. E aí eu olhei assim, eu ajoelhei do lado dela e comecei a falar aquilo que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração. E aí eu fiquei: será se isso é de Deus? Será se não é algo do meu coração? Será se não é algo da minha cabeça? Aí essa pessoa olhou para mim assim, me deu um abraço e começou a rir, e começou a agradecer isso e aquilo. E ali foi quando eu percebi que a obediência é também se mover no Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele transforma o nosso interior. Não é à toa que quando Cristo está para se despedir, ele fala em João 14, 15 e 17, ele fala o seguinte, deixa eu só achar aqui, viu?
Ele diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o veem nem o conhecem, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Nesse contexto, a gente está vendo Cristo se despedir dos discípulos. Cristo está dizendo: ei, eu vou, mas eu vou mandar alguém para cuidar de vocês. Eu vou mandar alguém para ficar próximo a vocês. E aí, esse alguém no termo grego, a gente chama de Paracletos, que vai ser entendido como consolador, ajudador ou advogado. E isso se refere à presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E ele diz o seguinte, que o Espírito Santo ia vir para guiar, ensinar, consolar e interceder pelos crentes, permanecendo com eles para sempre. E aí, Cristo fala que existia a necessidade do envio de Cristo de volta para o céu, para que o Paracletos, ou o Espírito Santo, pudesse vir para o nosso mundo, viver com a gente. E aí, a gente vai entender que existe a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, os três são Deus. E eu até brinco com os meninos no discipulado, que é o seguinte: imagina quanto poder tem dentro de cada um de nós. Deus Pai é Deus, Deus Filho, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus. E aí a gente vai ver na Bíblia quantas pessoas não conseguiram nem olhar para uma luz. Você vai ver Paulo ficou cego. Você vai ver Moisés, ele ficou encantado com a sarça ardente. Você vai ver, as pessoas não conseguiam ouvir a voz de Deus do trovão, porque era algo muito estrondoso, assustador. Imagina, todo esse poder vive dentro de você. E aí a gente vai entender o quê? Que Cristo, ele vai aos céus, mas ele continua presente através da vida do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa em nossas vidas. E aí, quando a gente olha para tudo isso, a gente vai entender que o Espírito Santo, ele é capaz de mudar as nossas vidas. Muitas pessoas aqui já foram mudadas, já foram transformadas através do Espírito Santo. E a cada dia tem sido transformada, porque o poder do Espírito Santo, quanto mais tempo você se relaciona com ele, mais você tem a presença dele. Então, existe algo que a gente chama de obediência, que é o quê? Se relacionar com Deus. Devemos amar Deus. Como é que amamos Deus? Buscando, adorando Ele. Então, a gente vai falar em obediência como? Precisamos fazer obras maiores? Precisamos. Mas o que a gente precisa primeiro? A gente precisa fortalecer o nosso alicerce. E onde está o nosso alicerce? Se relacionar com Deus, se relacionar com o Espírito Santo. Imagine, vamos começar a reforma do templo, o novo templo. Imagine aí, sei lá, aparece uma pessoa e diz assim: ei, pastor Mauro, vou doar tanto aqui para você iniciar, e se paga mais da metade da obra. Será que Deus não é possível de fazer isso? Quantos relatos que a gente conhece de igrejas que não tinham R$1 para comprar um terreno, e Deus foi lá e fez. De igrejas que, eu fiquei, da Dunamis, a gente vai ver o Dunamis Farm lá, eles tinham tantas horas para pagar e não tinham dinheiro, tinha só uma quantia. Do nada chega um jogador e diz: ei pastor, vou dar a quantia para o senhor dar entrada no terreno. Será se isso só acontece nas igrejas grandes? Não, acontece na nossa, mas a gente precisa, como unidade, se relacionar com o Espírito Santo. A gente precisa jejuar, a gente precisa curar vidas, a gente precisa orar por pessoas que estão passando na rua. Será se na porta de sua casa, às vezes, nunca passou uma pessoa necessitada e você só faz virar o rosto? Será se a nossa obediência a Cristo é apenas ser um pregador, ser um músico, ser um bom instrumentista? Será se é só você ser um bom profissional? Será se nunca você vai poder abençoar a vida de ninguém com aquilo que você tem feito? Será se quantas vezes você já passou na rua, você não tem, sei lá, R$10 no bolso, só tem os 10, e uma pessoa passa: ei meu irmão, me ajude para comprar tal coisa. Aí você já pensa: ixi, esse bebo já vai pegar o dinheiro para beber cachaça. Mas será se a pessoa não está necessitando? Por mais que, sei lá, eu dê o dinheiro e ela vá gastar com o que ela quiser, não tem problema, porque a justiça de Deus, ela não é falha. Mas se aquela pessoa realmente estiver necessitando, será se eu, como cristão, eu não posso doar os R$10 e ainda posso orar pela vida dela, e aquela pessoa, sei lá, se converter, como muitas pessoas que eu já vi da gente chegar no evangelismo e vamos orar por tal pessoa. Aquela pessoa chega e diz assim: meu irmão,
eu estava precisando dessa oração, porque eu estava desviado há tanto tempo, e eu estava com medo de voltar para Deus, mas hoje eu vejo que Deus me ama, e a partir da sua vida, eu sinto a vontade de voltar para Cristo. Imagine quantas pessoas não têm sido perdidas, porque temos negligenciado a obedecer aquilo que o Espírito Santo dentro de nós, e aquilo que Deus tem mandado a gente fazer. Será se para a gente alcançar o sertão, nós vamos ter que viver dentro de uma igreja? Será se o nosso crescimento é só dentro da nossa igreja, de querer 20, 30 pessoas se convertendo numa conferência, num culto? Mas a gente tem que buscar. A igreja, ela foi feita para abençoar o ambiente onde ela está. A nossa igreja, ela foi feita para abençoar a nossa cidade. Temos buscado isso? Temos buscado isso, mas isso não diz que a gente já está estagnado. Vamos fazer mais, vamos trabalhar em anos de obras maiores. Se eu não me engano, temos, não sei se é 10 famílias no Ministério Social do Mercado, eu acho que é 10. E eu achei interessante porque Patrícia disse que anos de obras maiores, nós vamos abençoar 20, 30 famílias. E eu creio que a gente pode abençoar muito mais. Imagine aí, parem para prestar atenção, o evangelismo sendo feito de uma forma, sem você nem chegar na pessoa. Você chega para a pessoa e diz assim, a nossa igreja está doando uma cesta básica, você entrega para ela. Aí ela vai, chega com a cesta básica em casa. Aí chega o neto, o filho, o sobrinho. Tia, mãe, onde foi que a senhora arrumou isso? Na igreja tal. Beleza, aí vem outra família. Aí daqui a pouco as famílias começam a vir à nossa igreja, começam a frequentar. Imagine isso, só a partir do mercado solidário. Pessoas estão sendo tocadas, pessoas estão sendo encontradas por Cristo. Eu já vi aqui algumas vezes no mercado solidário, é um momento de louvor, um momento de oração, de entrega de palavra. Cara, isso é muito lindo. E aí, a gente vê que o Espírito Santo, ele pode se mover nesse lugar. E muitas das vezes, a gente mesmo, nós mesmos, é que impedimos do Espírito Santo fazer aquilo que ele quer fazer. Um exemplo que a gente vai ter de um mover espiritual é o avivamento da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa, ele aconteceu em Los Angeles em 1906 a 1909, ou seja, 3 anos seguidos de culto sem parar, de pessoas orando, pessoas largadas no chão, de jejum intenso. As pessoas passavam na porta lá e eram curadas e diziam, meu Deus, que presença é essa? Que presença manifesta é essa? E aí eu lhe pergunto, será se essa presença lá não pode ser vista aqui? Para que essa presença seja vista aqui, o que precisamos fazer? Precisamos obedecer, precisamos buscar. A gente vai ver muito dos avivalistas, eles começavam a se relacionar com Deus desde criança. Você vai ver o Jonathan Edwards com 9 anos, ele fugia para o bosque para poder ter tempo com Deus. Ele saía de manhã e voltava à noite. E aí chegou um tempo que ele não ia mais sozinho, ele pegava os amiguinhos dele, vamos para o bosque orar. E isso começou a se tornar algo grandioso na vida dele. Se você for parar para estudar um pouco, tem um sermão do Jonathan Edwards, que é o Pecadores nas mãos do Deus irado. As pessoas, a presença de Deus era tão manifesta de uma forma que eles não conseguiam soltar do banco. Sabe o que é não soltar do banco? Porque eles olhavam para frente e viam o chão se abrindo. Ele dizia, eu não quero ir para o inferno. Deus está irado comigo porque eu pequei. Eles se seguravam porque eles achavam que se eles se soltassem, eles iam direto para o inferno ali mesmo. Imagine que presença manifesta, incrível, meus amigos. E aí eu paro para pensar, por que isso não acontece aqui? Porque a gente, por um tempo, não que tenha acontecido hoje, nós ficamos estagnados, colocando o Espírito Santo de lado. Às vezes nós estamos num momento de louvor, o Espírito Santo dizendo aqui, deixa acontecer. O Espírito Santo dizendo, ei, deixa o louvor continuar, eu quero tocar essas pessoas. Mas a gente chega aqui, não, que agora nós vamos continuar a nossa ordem de culto. E aí é como se você estivesse olhando para o Espírito Santo e dizendo assim, Espírito Santo, fica aí um pouquinho, deixa eu continuar aqui, que o culto sou eu quem comando. E aí você vai perguntar depois, Deus, por que isso não acontece em minha vida? Por que isso e aquilo? Mas você tem obedecido a Deus? Você tem obedecido ao Espírito Santo? E aí a gente vê alguns testemunhos desse avivamento, que é a manifestação do Espírito Santo, a presença poderosa, as pessoas falando em línguas, profecias, curas.
a gente vê unidade e inclusão, a gente vê pessoas de diferentes etnias, você vê pessoas sem racismo, independente de classe social, todo mundo junto, todo mundo reunido, era mendigo, era médico, gente rica, e as pessoas ali amando a Cristo como eles nunca amaram. Por que que isso não acontece com a gente? Porque muitas das vezes estamos presos àquilo que está lá fora, estamos presos com as contas que nós devemos pagar, estamos presos com algo que eu tenho para fazer no meu trabalho. E aí eu pergunto, se Deus tirasse tudo o que você tem hoje, o que você seria? Você seria uma pessoa desempregada? Você seria ou uma pessoa filha de Deus, que confia nele e que Deus vai lhe dar o dobro, assim como ele fez com Jó? No meu casamento eu provei disso. A gente iniciou um desejo de casar sem dinheiro. Chegou um certo tempo que o que a gente tinha era fé, e foi aparecendo isso, e a gente ganhava aquilo, ganhava guarda-roupa, e ganhava não sei o que, isso e aquilo, e eu sempre feliz, dizendo: Deus, eu já estou feliz, se o Senhor quiser me dar mais, ok, eu aceito, mas eu estou feliz com aquilo que o Senhor já tem feito em minha vida, porque você, para mim, já é suficiente. Deus para mim é mais suficiente do que tudo que eu tenho hoje. E aí, a gente tem que aprender a viver com pouco na terra, mas viver com muito de Deus, buscar cada vez mais, dizer: Deus, eu estou te buscando pouco. Deus, eu acho que, como o Flávio falou, eu fiz 10 minutos de devocional hoje, mas amanhã eu vou fazer 11, e no outro dia eu vou fazer 12, e quando você for ver, você já está fazendo 1 hora, você já está fazendo 2, 3 horas, você está dentro do seu quarto numa presença tão manifesta que sua mãe vai bater na porta e dizer: meu filho, pare de gritar porque eu já não estou aguentando mais, e você chorando, você gritando, na presença do Espírito Santo dentro do seu quarto. Por quê? Porque Deus, Ele nos chama para se relacionar, e a gente em obediência deve fazer isso. Muitas das vezes a gente desobedece a Deus e começa a colocar a nossa vida acima do propósito de Deus, nossas vidas. E aí, quando eu iniciei falando sobre que o inimigo estava furioso, a gente vê porque as coisas começaram a dar errado, para o culto não acontecer. Algumas coisas a gente que está organizando o culto vai vendo: dá errado aqui, dá errado ali. Se você fosse deixar se mover pelo seu sentimento, o nosso desejo é cancelar o culto. Mas você vê que presença agradável estava aqui, sabe? Flávio orando, a única vontade que eu tinha ali dentro era de chorar. Eu estava me segurando para não chorar, para eu poder vir para cá, e eu senti na presença de Deus ali. E aí eu fico pensando, quantas vezes nós não fazemos isso, de chegar e dizer assim: Deus, hoje eu quero viver a minha vida no comum aqui. Aí daqui a pouco você está dizendo: ah, mas Deus não fala mais comigo, Deus me esqueceu, Deus isso e aquilo. Mas quantas vezes você tem abrido a sua Bíblia? Quantas vezes você tem aberto ela num Salmos? Falei os Salmos, que Salmos todo mundo conhece, o mundo inteiro conhece os Salmos. Existem pessoas não cristãs que deixam a Bíblia aberta em alguns Salmos na sua casa, e essas pessoas muitas das vezes passam ali e lê, e porque nós cristãos negligenciamos isso. E existem algumas práticas para a gente cultivar uma boa obediência. A primeira, oração e meditação. Eu vou falar assim, mas vai: ah, é cristão, tem inveja. Mas cara, eu sinto inveja, a inveja boa, de pessoas que passam 10 horas orando. Uma pessoa que não sai do quarto, uma pessoa que o joelho dela já está roxo ali, mas ela continua naquele lugar. Eu fico pensando: Deus, quão pouco eu te busco, quão pouco eu tenho meditado na tua palavra. Lá em Florianópolis, aconteceu comigo uma vez. Eu sempre fui muito de servir, independente de onde eu estiver, eu sempre fui de servir as pessoas, servir naquilo que eu já sabia. E aí, lá foi onde eu me especializei mais nessa área do som e tudo mais. E aí, numa quinta-feira, eu era responsável o primeiro e o segundo turno de oração. Eu ficava no som, né? Responsável pelo som, no primeiro e segundo turno de oração da tarde. E aí, eu cheguei lá, ia dar 3 horas. Começava 3 horas, aí tinha um turno de 1 hora de devocional. Depois tinha mais 2 horas de 4 a 6, que era um turno normal. E aí, quando eu cheguei lá, 2h40, tinha um senhorzinho lá, que ele não faltava.
Ele era um cara fiel da sala de oração. E ele chegava com sua bolsinha, sua garrafa. E eu olhei assim e eu fiquei, cara, como é que pode? Esse cara, você olhava para ele, ele parecia um morador de rua. Mas a igreja já tinha ajudado, ele era morador de rua, a igreja ajudou ele já tinha um lar e tudo mais. E aí eu chegava e dizia assim, cara, esse cara, para mim ele parece ser um mendigo. Mas ele é muito mais rico do que eu. Muito mais rico porque, independente do que acontecia, era chuva ou sol, ele estava presente na sala de oração. Ele estava buscando. Ele era a pessoa que mais se entregava. As pessoas passavam 4 horas orando, muitas das vezes ficavam sentadas. Ele ficava em pé todo o tempo. E ele orava, e ele se ajoelhava, se jogava no chão, e eu ficava olhando para aquilo. Eu disse, meu Deus, que coisa incrível. E aí nesse dia que eu cheguei cedo, o Espírito Santo chegou em mim e disse assim, vá agradecer a ele. Aí eu fiquei, agradecer pelo quê? Ele nunca fez nada por mim. O Espírito Santo mandou agradecer a ele, porque a partir da vida daquele cara, foi que eu comecei a olhar para a minha vida como eu fosse nada. Aquele cara, ele era muito entregue à presença. Ele amava mais a presença do que a eu mesmo. Eu amava pouco, ele amava muito mais do que eu. E o Espírito Santo diz, vá agradecer a ele. Eu tinha, a gente que viveu lá nesse tempo de 5 meses, a questão financeira era muito limitada. Os irmãos da igreja eram quem ajudava a gente. Eu tinha um dinheiro e uma garrafinha lá, não lembro, não sei se foi R$30, se eu não me engano, eu paguei. Era o único dinheiro que eu tinha. Porque no final de semana, a galera costumava sair. Eu ficava fazendo jejum para não sair durante a semana, para poder comer no final de semana com a galera. E aí o dinheiro que eu tinha, eu peguei e fui lá, comprei uma garrafinha, cheguei para ele e disse assim, obrigado pela sua vida. Aí ele olhou para mim assim, obrigado pelo quê? Desse jeito, humilde. Eu disse, não, eu agradeço a sua vida, porque eu vejo o Senhor aqui entregue a Deus, eu vejo que eu não sou nada. Só tenho a agradecer ao Senhor por o Senhor me impulsionar a ser uma pessoa melhor, por o Senhor me impulsionar a ter um tempo de meditação, por o Senhor me impulsionar a ter um tempo de oração muito maior. E aí ele olha para mim assim com um sorriso no rosto, que eu fiquei, na hora a lágrima caiu, e eu comecei a chorar, e ele não sabia reagir. Que homem é assim, quando vê o outro chorando, não quer rir, ou fica sem reação. E aí eu comecei a chorar, e ele ficou olhando para mim assim, ó, pronto. Mas a partir daquele dia, eu me tornei amigo daquele homem, e ele me via a partir dali como um irmão. Toda vez que eu chegava na sala, ele podia estar onde fosse. Se ele me visse, ele ia lá me dar um abraço. E aquilo, toda vez eu olhava para aquilo e dizia, Deus, obrigado por isso, porque foi o Senhor que me fez conquistar essa amizade. Eu tenho certeza que se hoje, depois de 2 anos, eu voltar lá, e ele estiver lá, ele vai lembrar daquilo que o Espírito Santo fez fazer. Não foi a mim, mas foi o Espírito Santo que mandou. Em obediência eu fui e agradeci a ele. E ele pegou e disse, eu só faço, ele olhou para mim e disse assim, eu não faço nada demais, eu só faço vir e ficar na presença. E isso mudou a minha vida de uma forma, cara, surreal. Eu, todos os dias, eu chegava lá na sala de oração, e eu ficava olhando para ele, dizendo assim, ó, e dizia, Deus, o Senhor é incrível, porque naquele ambiente onde a igreja era instalada, ela era o metro quadrado mais caro da cidade. E Florianópolis, para quem já foi, visitou, ou quem já passou tempo lá, é uma cidade muito cara. E a igreja, ela era instalada num dos bairros mais nobres da cidade. E você não chegava lá e via só apenas pessoas ricas. Você via as pessoas que não tinham chinelo. Você via gente, às vezes um mendigo chegava do nada na sala de oração e ficava sentado. Daqui a pouco pedia oração a alguém, dizia, eu quero aceitar a Cristo. E você vai ver que Deus, Ele faz na vida de qualquer um. Deus, Ele não quer saber se você tem dinheiro, se você é branco, magro, alto, gordo, independente. Ele quer que nós tenhamos comunhão. E é tendo comunhão que a gente vai ser obediente. Como é que nós jovens vamos alcançar as nossas cidades se nós não temos comunhão com os nossos irmãos? Como é que a gente vai se reunir em um grupo aqui de 20, 30 e vai evangelizar numa praça, se você não sabe o que o seu irmão está passando, você não sabe o que o seu irmão está precisando? Sei lá, a gente vai ver, depois que Cristo sobe aos céus,
a gente vai ver ali os discípulos dividindo tudo que tinha. E eles estavam felizes porque eles estavam pregando a palavra. Eles estavam levando aquilo que Cristo já tinha colocado no coração deles. E Cristo nos chama para viver em unidade. Em Apocalipse vai dizer que a igreja no final dos tempos vai viver uma união que nunca foi vista ainda. E a gente fica pensando, meu Deus, quanta coisa vai ser diferente no final dos tempos. Todas as pessoas vão saber quem Cristo é. Aqueles vão querer aceitar, mas já não tem mais para onde correr, porque passou vivendo uma vida buscando os seus próprios desejos. E Cristo se mostra ali para reinar a terra, para que a nova Jerusalém desça. Para a gente praticar e cultivar uma obediência pessoal, a gente precisa de uma autorreflexão, que diz o seguinte: temos que examinar o nosso coração e as nossas atitudes. Você tem que se perguntar: será se as suas decisões no dia a dia estão alinhado com aquilo que Cristo quer para a sua vida? Muitas das vezes, muitas pessoas têm um chamado de Cristo para a sua vida, mas ela acaba colocando esse chamado de lado, porque ela começa a viver uma vida de só trabalhar, ela começa a viver uma vida de, sei lá, só cuidar de casa, de só cuidar dos filhos. Claro, não é inválido isso, mas você tem que buscar Deus. E aí, você tem que todos os dias parar e pensar: Deus, será que eu estou fazendo as coisas da forma correta? De maneira correta, daquilo que o Senhor quer para a minha vida? Será se eu tenho vivido a Tua obra em minha vida? Será se muitas das vezes a gente fala, a gente tem uma mania feia hoje em dia, né? Agora faz o L, não sei o que, dividido as políticas e tudo mais, mas muitas das vezes a gente acaba sendo corrupto com o nosso irmão, a gente acaba sendo fofoqueiro da vida alheia, a gente acaba falando mal dele, a gente acaba negligenciando coisas que a Bíblia diz que é básico, que é simples. E aí, não me coloco no lugar de altar, muito pelo contrário, eu falho em muito. E aí a gente tem que parar e pensar todos os dias: Deus, será se a minha forma de agir, a minha forma de viver condiz com aquilo que o Senhor quer para mim? Será se o jeito que eu vivo hoje, a maneira como eu vivo e convivo com meus irmãos hoje, é a maneira digna para a gente alcançar o sertão? É a maneira que a gente vai conseguir alcançar pessoas? Às vezes você, no seu trabalho, você é aquela pessoa ignorante, ou às vezes você é aquela pessoa que gosta de fofocar, e às vezes as pessoas, aquelas próprias pessoas que estão com você fofocando, elas são as pessoas que dizem: ah, mas fulano é fofoqueiro, fulano é isso, são os seus amigos na sua frente. Mas quando eles viram as costas, você não é mais amigo, você agora é o alvo deles. E aí, a gente, por mais que a gente possa dizer: ah, mas se eu sair desse grupinho, eu agora vou ficar sozinho no meu trabalho. Não tem problema, você pode estar sozinho no seu trabalho, mas o Espírito Santo está com você. Será se a sua vida tem sido condizente com aquilo que você quer fazer para Cristo? Será se para fazer obras maiores nós temos sido obedientes, nós temos sido pessoas que estão crendo nos planos de Deus, ou nós só temos sido pessoas que estão dizendo 2025, anos de obras maiores? Acabou, é fácil falar. Eu até brinco com o pessoal da liderança aqui da igreja, que eu quero ver é quando essas paredes estiverem no chão. As pessoas que vão estar aqui no dia a dia, que tiver 1 hora, 2 horas livre no seu dia, para poder, sei lá, bater uma massa, para poder carregar um carro de cimento, um carrinho de mão de cimento, para carregar bloco. Será se é fácil falar na hora de dizer: ah, nós vamos ter um templo grande, nós vamos ter um templo de 600 pessoas, mas eu quero ver na hora do vamos ver, na hora da pessoa dizer: Cristo, eu coloco a minha vida para fazer a tua obra, para dizer: ei, vamos levantar um muro da igreja hoje, vamos levantar aqui 40 pessoas, 40 homens, e vai todo mundo, e até as mulheres até ajudam, quando é por um propósito. A igreja, ela está em união, e por mais que as mulheres não tenham a força que o homem tenha, mas ela está ali pelo menos dando apoio moral, trazendo um lanche, um negócio. Mas no dia a dia, eu quero ver quando começar a obra da igreja, a nossa obra, quem vai estar à disposição. E Cristo já falou que a lavoura é grande, mas os trabalhadores são poucos.
E Ele está chamando, Ele está levantando pessoas no nosso sertão para levar a palavra. Ele tem comunicado ao coração de várias pessoas aqui de que Ele quer levar você a lugares que você nunca foi. Mas você tem vivido o que Cristo quer que você viva? Ou você tem vivido apenas mais uma vida comum? Ou você tem vivido só a sua faculdade, só o seu trabalho? E aí o último ponto sobre a prática de cultivar a obediência é serviço e ação. É você colocar a sua fé praticando o serviço aos santos, servir as outras pessoas, servir a seu irmão. Às vezes é cansativo, mas Deus, Ele tem chamado, principalmente nós, jovens, temos muita energia, muita força para gastar. A gente vai ver uma pessoa, e tem vários exemplos de pessoas de 80, de 70 anos, que às vezes tem mais energia até que a gente. Mas Deus, Ele fala que nós jovens somos chamados para fazer a obra. Nós somos fortes, temos energia, temos perdido. O povo fala, né, que o jovem tem muito tempo. Ter tempo ele tem, mas ele desperdiça o tempo nas redes sociais, no celular e tudo mais. Mas o que você tem feito, o que nós jovens temos feito para crescer a obra de Deus no nosso sertão? Deus, Ele tem chamado a nossa igreja, a igreja dele, para fazer obras maiores. Ele tem nos chamado para um ano de obediência. Mas o que você tem feito para isso? Eu vejo hoje a nossa igreja, aqui falando da nossa igreja, como um exemplo para outras igrejas aqui na nossa cidade. A gente vê de vez em quando pessoas que chegam para mim, chegam para o pastor, como é isso, como é aquilo que a gente quer fazer também. E oi, a gente está aqui para servir, para ajudar as pessoas, mas não no lugar de superioridade, de ser melhor, não, muito pelo contrário. A igreja, ela vai se unir para crescer nessa cidade, para crescer no sertão. Como o pastor Mauro falou, muitas das vezes o sertão foi taxado como um lugar que era o cemitério de pastores. Mas hoje vemos que Deus tem feito grandes obras aqui, não só aqui, mas em outras cidades. E nós, jovens, é que precisamos iniciar essas obras. Eu vejo que muitas das coisas aqui na nossa igreja hoje se partiu da juventude. A juventude começou naquela, vamos para tal lugar fazer um curso, vamos para Florianópolis fazer um curso de 5 meses, vamos abandonar tudo e vamos viver aquilo que Deus quer. E Deus foi ministrando ao coração de cada um, para que hoje a gente pudesse ser o que somos. A gente vai ver que se mover no Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, se partiu da juventude. Até o pastor brinca que ele segurou as rédeas um pouco, mas não é porque o jovem é melhor, muito pelo contrário, porque o jovem tem mais tempo de se relacionar com Deus. O jovem, às vezes ele tem muito mais ousadia de dizer assim: Deus, eu vou fazer isso, eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu até brinco que toda essa iluminação que a gente tem hoje foi fruto de uma loucura minha e de Luiz. Que a gente chegou e disse: Luiz, a gente estava para fazer uma conferência. A primeira vez que a gente ia trazer uma pessoa de muito longe para fazer uma conferência, e a gente disse: Luiz, a gente tem trabalhado, tem feito lava-jato, tem feito lanche, essas coisas, cantina. Quanto que a gente tem de caixa? Aí, tem tanto. As beleza, tá bom, chega já. Aí fui, procurei para alugar, vou alugar uma iluminação, uma máquina de fumaça. A gente foi e alugou. Isso o pastor nem sabia. Quando chegou no culto, as pessoas olharam para isso e ficaram assim: meu Deus, que é isso? Aí ficou um negócio como, as pessoas disseram: vocês não podem tirar mais isso não, viu? Deixa aí, não sei o que, isso e aquilo. E aí, a gente começou, o pastor a dizer: agora a gente tem que investir. E aí o que é que acontece? Muitas das pessoas acham que a nossa igreja tem se movido nos planos do mundo, onde a igreja agora parece uma boate, porque pintou a parede, porque tem iluminação, fumaça. Muito pelo contrário. Então quer dizer que se tem uma tecnologia nova, só quem é do mundo pode usar, a igreja não pode usar. Se você entrar hoje no nosso canal do YouTube,
Você vai ver pregações que foram feitas quarta-feira passada, domingo passado, 1 mês, 2 meses atrás. E a gente fez o quê? Pintamos essas paredes. Por quê? Porque quando você tinha a parede branca, a câmera desfocava, ficava só um vulto na tela. Ou seja, pintar a parede não foi um ato de se parecer com o mundo, de se parecer com a boate. Muito pelo contrário, foi um ato da gente alcançar pessoas que a gente não tem alcance pessoalmente. Existem pessoas hoje que assistem a nossa live e mandam mensagem no Instagram: gostei da igreja de vocês, quero conhecer pessoalmente um dia. Pessoas que não são nem de perto. Existem pessoas que às vezes adoecem e elas conseguem cultuar da casa delas através da tecnologia. Então, se a gente se prende aquilo que a gente acha legal, aquilo que a gente acha certo e errado, existem pessoas que não vão conhecer a Cristo. Então, em obediência, a gente fala direto: ei, vamos investir para melhorar, porque às vezes o áudio está ruim, a pessoa está em casa, ela tem que estar ouvindo bem a live, ela tem que estar vendo uma imagem legal. A mesma coisa é para vocês que estão aqui. A igreja tem investido em som, investido em microfone, em tudo, muitas coisas. As pessoas acham que muitas pessoas dizem que a igreja foi feita para sustentar o pastor. Muito pelo contrário, meus irmãos, se vocês soubessem o quanto a gente tem investido em quantia, as pessoas iam ficar em choque, porque a gente não está fazendo isso para ser a igreja mais tecnológica do sertão, a igreja mais bonita do sertão. Muito pelo contrário, a gente está fazendo isso para que o nosso serviço a Deus seja algo perfeito, seja algo maravilhoso, que as pessoas possam chegar aqui e olhem para aqui e dizer assim: meu Deus, que presença manifesta, que massa, o Espírito Santo está aqui. Por quê? Porque você vai estar ouvindo algo legal, você está ouvindo um som que ajuda você a se conectar com Deus. Se a gente falar: mas eu posso se conectar com Deus no silêncio, pode, mas se você for ver na Bíblia, Davi foi chamado para tocar, para espantar demônios. Davi, ele tocava e os demônios fugiam. Então, a música, ela é profética. Tudo que a gente tem feito hoje, tem buscado fazer, é para que a nossa igreja faça uma obra maior para Deus, não uma obra maior para nós seres humanos, para parecer que somos melhores ou piores. Muito pelo contrário, a gente tem feito algo de excelência para Deus, buscando sempre melhorar. E é engraçado que muitas das vezes as pessoas que vêm de fora chegam para a gente e falam: véi, a igreja de vocês está muito massa. Só que a gente que está dentro fica pensando: cara, tem tanta coisa para melhorar, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, isso aqui está dando ruim, isso aqui está dando errado. Mas as pessoas estão conhecendo a Cristo através da nossa igreja. Pessoas estão chegando, pessoas chegam, e quando chegam aqui elas são bem acolhidas, ela tem um lugar bom para sentar, ela tem um som agradável, e quando é no final do culto, elas chegam e dizem assim: que presença maravilhosa, eu consegui sentir Cristo aqui nessa igreja. Não é porque somos bons, muito pelo contrário, é porque a nossa igreja tem sido obediente no serviço de Deus. A nossa igreja tem sido obediente em fazer aquilo que Deus colocou para nós fazer o serviço dele, fazer obras maiores. E eu tenho visto que a nossa igreja vai fazer obras maiores, mas precisamos andar alinhado com o propósito e a vontade de Deus para a nossa igreja, para as nossas vidas, porque sem obediência não vai ser um ano de obras maiores, vai ser apenas um ano comum. Mas já temos buscado se alinhar, temos buscado se reunir, colocar em prática aquilo que Deus já colocou em nossos corações, para que nós possamos ser uma igreja no final do ano que fez obras maiores. Então eu queria que vocês pudessem nesse momento, vocês pudessem orar, vocês pudessem se entregar ao Espírito Santo, dizer: Espírito Santo, transforma a minha vida. Espírito Santo, eu estou entregue a você hoje. Eu quero viver um ano de obras maiores, mas eu quero viver um ano de obediência também. Espírito Santo, eu quero andar no teu propósito, eu quero andar no centro da tua vontade. Você vai ver muitos heróis da fé, muitas das vezes eles
desalinharam um pouco do caminho, mas Deus chamou ele de volta, e Deus tem chamado pessoas aqui de volta para o seu propósito. Deus tem chamado pessoas para fazer a sua obra. Deus quer fazer coisas grandiosas em nossas vidas. Agora basta você colocar o pé na água. Basta você dizer: Deus, eu estou aqui, vou colocar meu pé na água, e o Senhor é que vai abrir o caminho. E outra, Deus, Ele ama fazer coisas impossíveis. Deus, Ele ama fazer coisas impossíveis. Muitas das vezes nós colocamos na nossa cabeça de que aquilo é impossível e não vai dar certo. Mas Deus vem e prova tudo ao contrário. Deus diz: ei, eu sou Deus de Israel, não é você, eu que faço acontecer. Se a gente for parar para pensar, Pedro, quando ele começa a caminhar nas águas, ele se afoga porque ele perdeu a atenção daquilo que era o propósito da vida dele. Ele parou de olhar para Cristo e começou a olhar para tudo que estava acontecendo. Eu sei lá, às vezes ele estava pensando: meu Deus, tem um tubarão aqui, e sei lá, vai me comer. E ele caiu, por quê? Porque ele tirou a vista dele para o propósito. Imagine se Abraão, quando Deus diz: você vai levar seu filho e você vai sacrificar ele, e ele diz: eu não vou. Isaac poderia ter morrido de uma doença, poderia ter morrido de alguma coisa, ou seja, ele poderia nem ter tido o filho dele. Mas quando o tempo de Deus é tão perfeito, que quando Abraão começa a subir o monte, eles vão caminhando junto. E eu fico pensando na vida de Isaac, quando ele chega lá em cima, a vontade de Deus está lá, que é o sacrifício. Deus tinha colocado o sacrifício lá, e ele viu que Abraão foi obediente. Então temos que buscar ser obediente para que o propósito de Deus venha acontecer. Às vezes você fica pensando: meu Deus, não tem coisa que não está acontecendo nada em minha vida, mas você tem sido obediente. Então que esse momento seja um momento para você orar e dizer: Deus, eu quero que o Senhor mude a minha vida, eu quero que o Senhor transforme a minha vida hoje, que o Senhor possa fazer algo que nunca foi feito em minha vida, porque Ele é o único que pode fazer. Amém?